Me comprometo a que durante nuestro gobierno podremos tener una hoja de ruta clara para que las Malvinas vuelvan a manos argentinas. Essa declaração foi dada nesta semana pelo presidente argentino Javier Milei na cerimônia de 42 anos da guerra com a Inglaterra pela ilha. Outros presidentes, como Cristina Kirchner e Maurício Macri, já reivindicaram também a posse das terras que hoje são do Reino Unido e chamadas por eles de Falklands. Quando eu vi hoje na rua algumas pessoas com bandeiras do que eles chamam de Ilhas Falklands, eu senti muita vergonha. Eu gostaria de relembrar a história, uma história que eles estão negando. Eu não estou aqui por algo que aconteceu há 30 anos. Estou aqui porque dentro de poucos meses vai completar 180 anos que fomos usurpados. Mas por que os argentinos dizem que as Malvinas pertencem a eles? Um dos principais argumentos é de que a ilha está próxima do país, a cerca de 600 quilômetros de distância. Já para a Inglaterra é de 13 mil quilômetros. Além disso, segundo os argentinos, a região foi ocupada pelos espanhóis até 1810, quando houve a independência e o território passou a pertencer à Argentina. Por volta de 1820, o país enviou autoridades para tomar posse da ilha e chegou a nomear um governador para a região. Mas, em 1833, os ingleses invadiram a ilha e expulsaram as autoridades argentinas. O Reino Unido afirma, no entanto, que sua reivindicação é de 1765, quando os ingleses fundaram uma colônia no território. A disputa ganhou um novo capítulo em 1982, durante o regime militar argentino, quando foi lançada a Operação Rosário para recuperar as Malvinas. Que sepa el mundo que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. De Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad. Um território do Reino Unido. Na época do conflito, a primeira-ministra da Inglaterra era Margaret Thatcher, muito elogiada por Javier Milei. Yo lo que señalo es que en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue, así como lo fue Reagan, como lo fue Churchill y como otros. Inclusive, essa admiração do atual presidente pela premier britânica foi usada como arma pela oposição durante as eleições. O comercial do candidato Sérgio Massa, com o uso de inteligência artificial, mostra Thatcher dando ordem para atacar os argentinos e, em seguida, surge Javier Milei exaltando a política. Attack Belgrano. En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue, así como lo fue Reagan, como lo fue Churchill. Aliás, esse foi um dos motivos do afastamento dos militares em relação a Javier Milei. A frase sobre recuperar as Malvinas e a exaltação dos combatentes da guerra é uma tentativa de reaproximação com as forças armadas do país. Mas não apenas isso. A recuperação da ilha sempre foi usada como cortina de fumaça para problemas na Argentina. No período militar, a tentativa foi de arrefecer as acusações de tortura, mortes e a crise social instalada. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. Não deu certo. Um ano após o fim da guerra, em 1983, o governo militar foi destituído da Argentina. Milei também tem enfrentado vários problemas neste início de governo. Sem o controle de preços e com a desvalorização de 54% da moeda, a inflação disparou no primeiro mês do governo, quando bateu 25,5%, antes de começar a desacelerar em janeiro e fevereiro, chegando em 13,2%. Embora as taxas mensais estejam em queda,
Como resultado da desvalorização da moeda e das políticas recessivas, a inflação acumulada segue em disparada. A inflação na Argentina encerra 2023 no maior nível dos últimos 33 anos. Só em um mês, os preços dispararam 25,5% no país hermano. Com o resultado, a Argentina superou a Venezuela. Em 2023, o total acumulado era de 211%. Em janeiro chegou a 254% e em fevereiro 276%. É atualmente a maior taxa do mundo, depois de ter ultrapassado a Venezuela. Além disso, o poder de compra dos trabalhadores despencou em 20% nos últimos 2 meses, segundo o índice RIPT. A governabilidade de Javier Milei é dificultada pela guerra aberta com as províncias. Isso porque, na política argentina, os governadores têm grande influência sobre os partidos e, consequentemente, sobre os votos dos deputados. As brigas escalaram ao ponto de governadores ameaçarem cortar a distribuição de gás e petróleo. Principais províncias argentinas produtoras de petróleo e gás ameaçam cortar o fornecimento para o resto do país em meio a uma disputa por recursos federais com o presidente Javier Milei. O resultado dessas brigas com o Congresso argentino foi a derrubada do seu decreto de necessidade e urgência. O decretaço, que se assemelha à medida provisória no Brasil, buscava desregulamentar mais de 300 leis da economia e do Estado argentino. A Justiça argentina suspende reforma trabalhista em decretaço de Milei. A gente lembra que uma das primeiras medidas que Javier Milei tomou quando tomou posse como presidente da Argentina foi mudar completamente vários aspectos da economia argentina, inclusive com a demissão de vários funcionários públicos. Diante de todo este cenário, uma pesquisa divulgada nesta semana pelo diário Clarín sobre os 100 dias de governo de Javier Milei na Argentina indica que a maioria dos argentinos tem uma avaliação negativa de sua gestão. Segundo o levantamento, 47% dos argentinos dizem que o governo Milei é ruim ou péssimo. Outros 40% o veem como bom ou ótimo e 13% regular. A pesquisa, que foi realizada pelo Instituto Equipo MIDE, realizou 1.674 entrevistas entre 4 e 12 de março e tem uma margem de erro de 2,4%. Afinal, Milei quer usar as Malvinas como cortina de fumaça para os problemas enfrentados neste início de governo? A Argentina teria condições de se aventurar em uma guerra pela ilha? Sobre este assunto, vamos conversar com Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM e de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo mais uma vez por aqui. Tudo bem, Manuel. Sempre muito bom estar aqui conversando com vocês. Professor, o presidente Javier Milei, num movimento que soa até um pouco anacrônico, falou em reivindicar a soberania das Ilhas Malvinas. É difícil imaginar que haja um plano estratégico e concreto a ser colocado em prática sobre isso. De qualquer modo, já há efeitos políticos. Então, começo te perguntando, Milei tenta, com isso, angariar apoio popular sobre a causa, tal como já fizeram peronistas e militares? Ele quer abocanhar um pouco dessa estratégia, professor? Olha, Emanuel, com certeza. Talvez o tema das Ilhas Malvinas seja o único tema que movimente conservadores e liberais, progressistas, candidatos de esquerda, políticos de esquerda e de direita na Argentina. Eu sempre comento em sala de aula, né, com todo respeito à Argentina e também ao Reino Unido e aqueles que defendem a causa das Malvinas, ou das Falklands, no caso britânico, mas como se fosse uma metáfora, que as Malvinas elas são uma carta coringa para os políticos argentinos. Sempre no momento de crise de popularidade de uma liderança política argentina, o tema das Malvinas volta com frequência.
A gente viu isso durante a última ditadura militar argentina, vimos ali durante a crise de 2001, né, quando você tem ali 10 presidentes em uma semana praticamente, o tema das Malvinas voltava com frequência para tirar até um pouco a ênfase da questão econômica. Vimos o tema das Malvinas voltar durante os governos de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, de Maurício Macri, Alberto Fernandes e agora de Javier Milei. Então é uma carta coringa. Quando a economia vai mal, quando a política vai mal, o tema Malvinas volta. É difícil até de entender aqui no Brasil, porque o Brasil acho que tem uma complexidade política muito maior que a Argentina. Aí as Malvinas ela vem como um desvio de foco. E eu, respondendo a tua pergunta, eu acho quase improvável que o governo de Javier Milei tenha um plano estratégico para as Malvinas, né? Porque foi um tema muito pouco abordado durante a campanha, ele até foi muito criticado. Eu lembro até que eu vi uma entrevista na época do Estadão sobre isso, de que ele elogiava a Margaret Thatcher. Verdade. Né? Ele foi provocado por isso na campanha. O Massa fez aquela, inclusive ganhou grande projeção porque fazia uso ali de inteligência artificial e tudo mais. Exatamente. Ele foi muito criticado porque elogiou a Margaret Thatcher, que era uma primeira-ministra, na época que começou a guerra nas Malvinas, né, que ordenou, inclusive, o ataque às forças argentinas. Então, eu acho que isso é um ponto interessante, né, de se pensar. Não existe um plano estratégico. Ele usa isso para desviar o foco, porque, até para quem está ouvindo aqui a entrevista, ele não conseguiu aprovar aquela chamada Lei Ônibus, né, que era um pacote enorme de medidas que falavam desde questões dos aluguéis residenciais até um plano de dolarização da economia argentina. Ele não conseguiu levar isso adiante, teve uma série de derrotas no Congresso argentino, e hoje ele tenta buscar um apoio. A sua popularidade está diminuindo também de uma maneira muito rápida, perante principalmente a classe média argentina, e não está conseguindo controlar os principais indicadores econômicos, como a inflação, por exemplo. Então, as Malvinas aí surgem justamente para desviar esse foco de questões mais urgentes que a população argentina tem questionado e tem pedido por soluções, né, como a questão da inflação. Eu não quero usar aqui a carta coringa, como você mencionou, professor, mas acho importante a gente aproveitar essa oportunidade para explorar um pouco mais a questão de fundo, a questão histórica. Existe algum lastro que permita ainda a Argentina sonhar com a soberania do arquipélago? Ou já é uma questão que está resolvida e ponto? O argumento que os argentinos utilizam muito é o argumento da questão do colonialismo, né? Que hoje a Organização das Nações Unidas ela tem uma política de descolonização. Então os argentinos dizem que as Malvinas seriam tratadas pelos britânicos como uma colônia, ainda que seria não permitido pela Carta da ONU. Contra-argumento dos britânicos é que eles já realizaram cerca, se não me engano, 3 ou 4 referendos desde a década de 80 nas Ilhas Malvinas ou Falklands, e sempre ganhou a posição de se manter como um território ultramarino britânico. Então os argentinos tentam costurar essa possibilidade, dizendo que não existiu nenhum tipo de tratado assinado com o Reino Unido, e eles argumentam que aí eles vão utilizar da geografia política e da cartografia, né? Eles argumentam que as Ilhas Malvinas está na sua plataforma continental. De fato, se a gente olha os mapas físicos, né, e mapas da plataforma continental, ela estaria, né, mas esse argumento talvez seria válido para outros países do mundo também, amarem por territórios que não são seus, né? A gente poderia, daqui a pouco, por exemplo, algum país da costa oeste africana dizer que a Ilha de Ascensão, a Ilha de Santa Helena, a Ilha de Tristão da Cunha não são britânicas, né, e são seu território, ou até mesmo algum país dizer que a ilha de Fernando de Noronha, o arquipélago de Fernando de Noronha não seria brasileiro, né, ou que a Guiana Francesa seria brasileira. Então, é um argumento frágil, mas é um argumento que os argentinos utilizam, né, para levar adiante essa disputa pela soberania, que eu acho que ela é muito mais hoje cultural, política, do que de fato ser algo que envolva uma mudança de fato daquela soberania de uma ilha que tem 3 mil pessoas, né? Pela via diplomática, haveria alguma possibilidade de algum meio termo nessa relação Argentina e Reino Unido, professor? Eu acho que a via diplomática talvez seria a única possível, já que nós vimos que a via bélica ela é totalmente improvável, né? Claro. A Argentina perdeu a guerra na década de 80 e hoje ela tem forças armadas muito distante do poderio militar que os britânicos têm. Talvez a diplomática seria a única solução, mas os britânicos já deixaram muito claro que a questão Malvinas-Falklands
está superada para Londres. Então não é um tema que voltará a ser debatido. O próprio Milei disse que ele discutiu isso quando o chanceler britânico David Cameron, que já foi primeiro-ministro, visitou agora recentemente a América do Sul, esteve na Argentina, ele disse que ele falou isso com Cameron, mas certamente deve ter sido um monólogo, não uma discussão bilateral, porque os britânicos jamais vão abrir mão da soberania das ilhas. E aí tem um outro componente, Manuel, que eu esqueci de mencionar. Claro. Hoje se sabe que a possibilidade de prospecção de petróleo ali no entorno das Malvinas e das Ilhas Sandwich do Sul e das Ilhas Geórgia do Sul também. Mas isso é uma possibilidade de prospecção. O que significa isso para quem está ouvindo? Não há certeza de que existe petróleo ali, mas só pela possibilidade de se prospectar, de se realizarem pesquisas, aí sim demanda o interesse tanto dos britânicos como dos argentinos, porque a gente sabe que o petróleo ainda é a principal commodity hoje no sistema internacional. Voltando um pouco mais sobre a questão histórica, né, do significado que tem esse episódio para a geopolítica, a inserção da Argentina na geopolítica e também a questão local, foi a guerra que, digamos que ela foi o estertor da ditadura militar no país? A derrota possibilitou a transição democrática na Argentina? A gente pode colocar dessa maneira, professor? Eu acho que foi talvez o ponto alto, né, da transição. Ali você tem já um descontentamento muito grande da população argentina, os militares já tinham uma reprovação muito grande. Aliás, até uma sugestão de filme, o filme 1985, um brilhante filme argentino, foi lançado ano passado, ele retrata um pouco sobre isso, né? A guerra nas Malvinas, ela é a virada de chave, digamos assim, né? A derrota, a humilhação que as forças argentinas passam lá no território das Malvinas, isso custa muito caro para os militares. E aí começa um processo de transição acelerada. Claro que não tem como a gente prever o passado, né? Olha, se não tivesse acontecido a Guerra das Malvinas, talvez teria sido diferente, mas de certa maneira foi um ponto de inflexão. Acho que é interessante de pontuar aqui que hoje as Forças Armadas argentinas, elas mudam o discurso, elas sim defendem a questão das Malvinas, porque é um tema nacional, mas não são elas que lideram essa discussão sempre vem pelo Poder Executivo. Os militares apenas cumprem ordens, digamos assim, né, e corroboram o discurso do Legislativo. Esse ponto é bem interessante porque nesse discurso recente do Milei, ele fala na reconciliação da sociedade argentina com os militares. Há em curso um perigoso revisionismo histórico nesse âmbito, professor, ali na Argentina? Eu até mencionei agora recentemente, né, passa pelo Legislativo, mas passa pelo Executivo também. O revisionismo ele é sempre uma ameaça, eu diria, quando a gente tem um revisionismo para uma ditadura, no caso, quando a gente tem um sistema democrático consolidado. Eu acho que esse revisionismo, diferentemente do Brasil, que até hoje no Brasil a questão da ditadura ela ainda me parece ser um tabu, né? Nós tivemos recentemente, 31 de março, aí os 60 anos do golpe de Estado de 1964, né? E muita gente no Brasil hoje diz que a ditadura não aconteceu, foi uma revolução democrática, etc. Essas barbaridades que não deixam de ser um certo revisionismo. Na Argentina eu acho que isso é muito mais complexo, porque lá na Argentina você tem a penalização daqueles que cometeram a ditadura. Os generais foram à prisão. O filme 1985, de novo, ele retrata muito bem isso. O Chile teve esse processo. Então, eu acho que, diferentemente do Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, né, a possibilidade de você revisitar a história, eu acho que ela é muito remota. Então, quando o Milei traz essa discussão, né, de uma conciliação nacional, não é uma conciliação com os militares. Hoje, os militares sabem o papel deles na Argentina. Defesa do território. É uma conciliação do próprio Milei com o seu eleitorado, né? Porque na primeira semana de governo ele demite, né, aqueles ultraliberais, né, ultralibertários e coloca, inclusive, peronistas no seu governo, né? O próprio Daniel Scioli, né, que foi embaixador da Argentina aqui no Brasil, um peronista clássico, digamos assim, kirchnerista, inclusive, hoje é ministro do Turismo na Argentina, secretário do Turismo, né? Então, eu acho que é o Milei se reconciliando com o seu próprio eleitorado, e hoje é um eleitorado muito crítico ao governo, porque já estamos aí praticamente meio ano, né, quase 6 meses de governo Milei, 5 meses praticamente, e a economia argentina não melhora, muito pelo contrário, ela tem dado sinais de deterioração, né? O turismo tem reduzido, hoje a Argentina é um país caro, principalmente para nós brasileiros, né? E a vida da população não melhora. Ela está ou estagnada ou ela está piorando.
A Guerra das Malvinas, lá nos anos 80, permitiu uma aproximação Argentina e Brasil? Houve uma colaboração dos nossos militares com os militares argentinos? Essa é uma questão muito delicada, né, quando a gente fala das relações Brasil-Argentina, porque à época o Brasil ele condenou, né, o Brasil ele se colocou ao lado da Argentina, mas tem aquele episódio do Brasil permitir que aeronaves britânicas reabastecessem território brasileiro. E posteriormente, né, até agora, 2019, 2020, muitas aeronaves britânicas faziam escalas técnicas aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, base aérea de Canoas é um exemplo, para reabastecer a caminho das Malvinas. E a Argentina sempre protestou, né? O Brasil, ele permite. Eu acho que a questão das Malvinas é um elemento comum, digamos assim, dessa agenda entre os dois países, né? O Brasil tem esse posicionamento muito claro, mas não é o elemento central. Tem um tema interessante que eu sempre gosto de falar em sala de aula. Se a gente pegar, por exemplo, o mapa político da Argentina, né, digamos assim, do IBGE, Argentina, Instituto Nacional de Estatística, é curioso porque eles retratam as Malvinas e quase 1/3 do continente antártico como se fosse território argentino. Então o território fica quase maior que o Brasil. Né? E os argentinos, eles acreditam nessa narrativa, que é uma narrativa política, né? E eu vejo uma certa tentativa da Argentina se colocar como uma potência sul-americana, né, considerando esse território antártico, das Malvinas, enfim. Então, talvez aí seja um ponto que a geografia ela afasta os dois países naquela rivalidade histórica, que se traduz mais no futebol, né? Nem mais no futebol, porque hoje a Argentina está muito melhor que o Brasil, diga-se de passagem, mas essa questão das Malvinas, para mim, é uma questão superada. Eu acho que o Itamaraty tem um posicionamento muito claro, muito definitivo, e mesmo com mudanças de governos no Brasil, o Brasil sempre esteve ao lado da Argentina nesses pleitos territoriais argentinos. Só para a gente fechar um pouco, você já contextualizou bem, né, os desafios aí, os problemas enfrentados pelo Milei, mas até para a gente arrematar, porque ele tentou colocar em prática um plano econômico com muito arroxo. Até teve um resultado positivo, né, que para muitos especialistas é artificial e que a médio prazo vai naufragar, e segue no âmbito mais político, partindo para a estratégia do confronto, muito parecido como foi com o período eleitoral, e aí colhendo maus resultados. Coloca um pouco desse contexto para te perguntar, os horizontes para o Milei são muito complicados para a sua estabilidade e governabilidade na Argentina, professor? São extremamente complicados, Emanuel. Eu lembro quando o Milei foi eleito, alguns analistas políticos colocavam que ele talvez não duraria 1 ano no cargo, principalmente depois ele demitir a sua equipe ultraliberal, né, porque ele tenta se aproximar de um establishment político, embora ele sempre diga que fosse fora desse establishment. Ele não consegue construir um diálogo com o Congresso, ele às vezes tem uma maioria muito frágil, mas na maioria dos casos ele perde. Aliás, políticos mais à direita têm votado contra, né? Então é um horizonte muito complicado, porque ele não consegue dar, como você bem colocou, os resultados positivos do primeiro trimestre da Argentina são resultados artificiais, né? Porque se a gente for olhar poder de compra, inflação, né, e a receita do Estado argentino, ainda continuam com contas negativas, né? E acho que o Milei percebe isso, porque a promessa dele de fazer uma dolarização total da economia, primeiro ele disse que seria no segundo semestre, agora já está para 2025, ele sabe que isso é improvável de acontecer, não é que seja impossível. E já há hoje um movimento na Argentina, daqueles que o apoiaram, né, de ter uma ruptura com o Milei, né? A grande questão é se seria um processo de destituição, um processo de impeachment, enfim. Então, o Milei, embora ele seja o governante, ele não tem hoje uma governabilidade como ele imaginava que fosse ter. Ele fala muito para as massas, mas, inclusive, as massas não têm apoiado. Traduzindo isso para um bom português, né? Os resultados econômicos negativos hoje da Argentina colocam uma baixa popularidade de Javier Milei. Muito bem, nós ouvimos aqui a análise de Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM e de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Obrigado pelo papo mais uma vez, professor, e até uma próxima. Eu que agradeço pelo espaço, até a próxima. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 4 de abril de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes.
Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para a gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.